Defensoria Especializada de Segunda Instância Civil, Evelyn Maria Pereira Santa Bárbara. Convidamos também o doutor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias. Passamos a palavra para a doutora Evelyn Maria Pereira Santa Bárbara. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar a doutora Ellen, a doutora Juliana Bastoni, né, pela realização desse evento de grande porte, né. A doutora Ellen, eu falo que tira leite de pedra, né, preocupada com a capacitação de todos os defensores públicos, né. Gostaria de dar boas-vindas aos novos colegas, né, e parabenizar, né, pela essa nova empreitada que vem pela frente aí. E eu gostaria de deixar um recadinho aqui. A Defensoria Pública, ela enfrenta várias dificuldades fora, todos nós sabemos, né? E agora, com esse 7º concurso, né, vamos ver se a gente traz mais unidade para a instituição. Não tem primeiro, segundo, terceiro, na verdade, 4º, 5º, 6º, 7º concurso. Vamos trazer a unidade para a instituição. Acho que isso é muito importante, né? Todos nós somos defensores públicos, nós estamos precisando fortalecer a instituição, né? E essa chegada desses novos colegas é muito importante para todos nós, né? Sejam muito bem-vindos, né? E é isso que eu gostaria de trazer essa mensagem para todos nós, para todos vocês, tá? E cumprimento todos os outros colegas, na pessoa da doutora Renata Simeão, porque senão ela ia brigar comigo. E agora eu apresento o nosso palestrante, né? O professor Ronaldo Bretas, que um dos maiores processualistas, não só em Minas Gerais, como no Brasil, né? Para mim é um ídolo em processo civil. Eu falei que é meu amigo do Facebook, ele nem sabia que era meu amigo no Facebook, né? Porque tudo que ele posta lá eu estou lendo, né? Então, o doutor Ronaldo Bretas é advogado, doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Civil pela UFMG, professor coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Direito da PUC, Minas, autor do livro Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito. Isso um resuminho, viu, gente? Porque o currículo dele, páginas e páginas e páginas. Então, professor Ronaldo, com o senhor a palavra. Prezada defensora pública, doutora Evelyn Maria Pereira Santa Bárbara, coordenadora e que me honrou com a sua apresentação, senhoras e senhores defensores públicos, congressistas, desejo saudá-los a todos e o faço na pessoa da professora Juliana Bastoni, que foi minha aluna na PUC, Minas Gerais, da Faculdade de Direito, e foi a minha primeira monitora. Quando a PUC organizou o quadro de monitoria, tive a satisfação de recebê-la como monitora de Direito Processual, muito me ajudou e
as primeiras pesquisas que fiz para uma obra que lá coordenei, recebi o auxílio valioso da professora e hoje defensora pública, doutora Juliana Bastoni. Então, de forma que é um prazer redobrado estar aqui neste congresso, poder lhes falar alguma coisa sobre esse novo Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, rever pessoas muito amigas, né, como a doutora Evelyn, que me acompanha pelo Facebook, né, essa ferramenta extraordinária de comunicação social, rever também a professora Juliana Bastoni e outros ex-alunos que hoje integram esta instituição que presta relevantes serviços à sociedade mineira, à sociedade brasileira. O tema que me cabe se refere ao Código em uma visão geral. E eu geralmente não gosto de fazer exposição sobre assuntos muito específicos ou pormenorizados, particularizados de um texto legislativo novo, porque com isso perde-se muito a visão global. Então, eu gosto muito de falar como se estivesse fazendo uma apresentação. Eu dizia para a doutora Evelyn e para a doutora Juliana Bastoni que eu, ao abordar o novo Código de Processo Civil, eu me coloco na posição de um guia turístico. É como se estivesse conduzindo os turistas para visitar uma ampla região e nós ficamos desse desiderato, admirando paisagens e determinadas regiões e aspectos logradouros de um país ou de uma cidade. Então, é nessa perspectiva que eu vou lhes falar sobre o novo Código de Processo Civil. Nós vamos fazer aqui um passeio, vamos velejar pelo novo Código de Processo Civil e é essa exposição que mais me agrada. Aliás, essa exposição é repetição de uma outra que realizei no dia 22 de julho, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especificamente para a 5ª Câmara. Muito bem. Então, vamos começar lembrando que esse novo Código de Processo Civil tramitou durante 5 anos no Congresso Nacional, foi instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, e essa lei foi publicada no dia 17 de março deste ano, e entra em vigor 1 ano após sua publicação, nos termos do artigo 1045 do texto do novo Código. Então, isso significa dizer que o novo Código estará em vigor exatamente no dia 17 de março de 2016, ou seja, uma quinta-feira. E isso significa dizer também que nós, operadores do direito, os advogados privados, os advogados públicos, os defensores públicos, promotores e juízes, neste dia, ou seja, 17 de março de 2016, quinta-feira, vão acordar sobre a vigência de um novo código. E a primeira pergunta que irão fazer é a seguinte: muito bem, os processos que estão em curso, dos quais participo, seja lá em que condição for, deverei aplicar qual código? O Código de 73, cuja vigência se encerrou ontem, no dia 16, ou o novo Código de Processo Civil. Então, isto já é um aspecto muito importante, que envolve o chamado direito processual intertemporal, que rege os conflitos da lei processual do tempo. Então, eu começo por esse aspecto, apenas para realçá-lo, porque, na verdade, eu vou encerrar dando a resposta. Qual código nós vamos aplicar? E vai ser a última parte. Então, a pergunta que estou formulando ao início, darei a resposta ao final, que será a última parte da exposição. Então, essa é a pergunta. No dia 17 de março de 2016, o que deverá ser aplicado aos processos em curso, né? E lembrando que aqui no Brasil, segundo os últimos relatórios do Conselho Nacional de Justiça, nós temos aí por volta de 105 milhões de processos em curso.
Então, se nós fizéssemos aqui, né, uma Olimpíada de número de processos, o Brasil, disparadamente, seria o campeão do mundo. Nós temos uma população por volta de 200 milhões de habitantes e estamos aí com cerca de 105 milhões de processos em curso, e isso significa, em termos numéricos, em tese, que metade da população brasileira está litigando. Muito bem. Principiamos aqui, para que possamos entender melhor esse novo código, fazendo uma comparação da estrutura normativa do novo código com o Código 73. Eu vou me referir ao código que está aí com a sua vigência para terminar, Código de 73, e o novo código com essa expressão novo aí para facilitar o entendimento. O Código de 73, ele foi elaborado sob a concepção de Chiovenda. Chiovenda, desde a primeira edição do seu livro Princípios de Direito Processual, em 1906, seguindo o processualismo científico que começou na Alemanha, dividiu o processo em 3 formas: processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Essa tríplice divisão do processo coube a Chiovenda. E, evidentemente, que na Itália, com os estudos de Carnelucci, Calamandrei e Liebman, que depois veio para o Brasil e influenciou aqui os processualistas brasileiros, essa tríplice divisão foi adotada no Código de 1973. Daí porque o Código de 73 compreendia livro 1, tratando do processo de conhecimento, aquele processo que permite uma solução de mérito. Livro 2, tratando do processo de execução, aquele que vai permitir realizar a sanção contida em um título, em que corporifica um crédito. Se o crédito não for cumprido, a possibilidade de se usar de meios coativos para obrigar o devedor a cumprir a obrigação que não foi satisfeita espontaneamente. E o processo cautelar, o livro 3 do Código de 73, que foi um dos seus pontos altos, aquele processo tido como processo garantia, que serviria para permitir o êxito do processo de conhecimento e do processo de execução. E depois aí veio o livro 4, procedimentos especiais, no Código 73, e depois o livro 5, disposições finais e transitórias. Então, na realidade, os 3 primeiros livros compreendiam exatamente a clássica tríplice divisão do processo: conhecimento, execução, cautelar. E o livro 4 tratando dos procedimentos especiais. Essa divisão gerava uma certa confusão. Por que isso? Porque no momento em que o Código de 73 criava o livro 4 especificamente para tratar dos procedimentos especiais, essa divisão fazia com que os operadores do direito se esquecessem de que os procedimentos especiais estavam exatamente dentro do processo de conhecimento. Apenas esses procedimentos especiais foram colocados separadamente em um livro 4, porque o Brasil era o recordista em procedimentos especiais. Enquanto em qualquer outro código europeu o número de procedimentos especiais era reduzido, o Código de Processo Civil brasileiro também, ele era pródigo em estabelecer procedimentos especiais. E nós vamos ver que isso desapareceu aqui no novo código. Essa comparação revela isto. Como é, então, o novo Código de Processo Civil? Ou como esse novo Código de Processo Civil é sistematizado? A sistematização do novo Código obedeceu à Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Essa lei complementar foi editada em razão do artigo 59, parágrafo único da Constituição. Ou seja, é uma lei que disciplina a elaboração de textos legislativos brasileiros, de códigos e quaisquer leis, né? Nenhuma lei no Brasil, nenhum texto legislativo pode ser elaborado fora desses padrões, dessa orientação que se contém na Lei Complementar número 95, de fevereiro de 1998. Por esta razão que o novo Código, ele se apresenta em 2 partes, dividido em 2 partes. Parte geral
e parte especial. Qualquer código que for elaborado no Brasil tem que ser elaborado dessa maneira, em obediência a esta lei complementar a qual me referi. De que trata a parte geral do novo Código de Processo Civil? Essa parte geral do novo Código de Processo Civil contém as normas gerais regentes do processo. Entre essas normas gerais se encontram as chamadas normas fundamentais do processo, sobre as quais falaremos daqui a pouco. E a parte especial do Código, essa parte especial trata dos procedimentos. Então, parte geral, normas gerais do processo, dentre elas, porque é muito importante isso, as chamadas normas fundamentais processuais. E a parte especial que vai tratar dos procedimentos. Então, nós percebemos que é uma sistematização diferente. E por que isto se revela importante? Pelo seguinte, porque normalmente os operadores do direito vão abrir mais a parte especial, porque é a parte especial que trata dos procedimentos. Nós vamos ter o procedimento comum, vamos ter o procedimento de cumprimento de sentença, os procedimentos especiais, vamos ter o procedimento da execução, vamos ter os procedimentos recursais. Então, essa parte, a parte especial, ela vai ser mais consultada pelos operadores do direito no momento de se aplicar as normas do processo. Entretanto, em hipótese alguma, o operador, ou intérprete, ou aplicador, ele poderá se esquecer de que todas as normas existentes na parte especial têm que ser interpretadas de forma conjunta, com os olhos voltados para a parte geral. Então, eu acho que isso vai ser a primeira dificuldade dos operadores do direito. Porque no Código de Processo Civil de 73, o que fez Alfredo Buzaide? Claro que Alfredo Buzaide era um gênio, um grande processualista, mas Alfredo Buzaide adotou uma técnica diferente. Porque no Código de 73, no processo de conhecimento, criou-se um procedimento padrão, um procedimento estándar, que era o procedimento ordinário. E o que Alfredo Buzaide fez? Colocou todas as normas gerais do processo dentro do procedimento ordinário. Então, os intérpretes, durante mais de 50 anos, se habituaram a aplicar o Código de Processo Civil, tomando por base o chamado procedimento ordinário. Porque no procedimento ordinário tinham não só as normas desse procedimento, que era o procedimento padrão, como também ali se encontravam todas as normas do processo. Então, essa sistematização desapareceu. Então, a sistematização do novo Código de Processo Civil, ela tem que ser apreendida pelos operadores de direito, né, e, com isso, vamos ter que afastar o nosso velho hábito de apenas olhar as normas do procedimento ordinário do Código 73. Eu interrompo aqui para registrar a presença do meu grande amigo, companheiro de velhas jornadas na Ordem dos Advogados do Brasil, a quem transmito o meu abraço, doutor Glauco Davi, ilustre defensor público, que muitos serviços prestou a essa gloriosa instituição que é a Defensoria Pública. Tive a oportunidade de acompanhar isso quando fui diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, e o doutor Glauco Davi era o presidente da Comissão da Advocacia Pública. É um prazer ver, doutor Glauco. Muito bem, então, prosseguindo. A parte geral, então, muito importante, possui 6 livros. O livro 1 trata das normas processuais fundamentais. Daqui a pouco vamos ver o que é isso. O livro 2 trata da função jurisdicional e da ação que provoca a função jurisdicional. O livro 3 trata dos sujeitos do processo. O livro 4 dos atos processuais. Livro 5 trata das tutelas provisórias. Essas tutelas provisórias compreendem as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Por que isso é importante, esse destaque? Porque, na realidade, o novo Código de Processo Civil desapareceu com o processo cautelar.
No Código de 73, o processo cautelar se encontra no livro 3. Esse processo cautelar desapareceu e foi substituído no novo Código por essas consideradas tutelas provisórias, que engloba tutela de urgência e tutela de evidência. Daqui a pouco nós vamos falar alguma coisa sobre elas. Mas elas estão substituindo o processo cautelar. Nós não vamos encontrar no novo Código nenhuma parte, nenhum livro, nenhum título tratando de processo cautelar, porque esse processo cautelar está absorvido pelas consideradas tutelas provisórias. E o último livro da parte geral, que é o livro 6, trata da formação, suspensão e extinção do processo. Agora, a parte especial. A parte especial possui 4 livros. O livro 1 trata do processo de conhecimento. O processo de conhecimento, como nós sabemos, tem por objetivo a busca de uma solução de mérito. É o processo mais importante. E esse processo de conhecimento no novo Código disciplina o procedimento comum, os procedimentos especiais e os procedimentos do cumprimento de sentença. Tudo isso no livro 1. O livro 2 trata do processo de execução. O livro 3 trata dos procedimentos nos tribunais e daquilo que o novo Código chama de meios de impugnação das decisões. Na realidade, nós devemos ler essa expressão meios como procedimentos. São os procedimentos recursais. E o último livro, que é o livro complementar, contém as disposições finais e transitórias e disciplina, no particular, as normas de direito processual intertemporal, ou seja, as que regem a lei ou os conflitos da lei processual no tempo, e justamente é o último livro, e é sobre este último que eu também, ao abordá-lo, encerrarei a exposição, porque eu vou responder a pergunta feita ao início. Muito bem. Então, esse processo cautelar desaparece da sistematização do novo Código e é substituído pelas chamadas tutelas provisórias. E aí, uma breve palavra a respeito. Essas chamadas tutelas provisórias compreendem as chamadas tutelas de urgência e as chamadas tutelas de evidência. Tudo isso vem aí previsto nos artigos 294 e seguintes. Então, as chamadas tutelas de urgência englobam as medidas cautelares. No novo Código, nós não vamos ter artigos, normas, tratando, por exemplo, de arresto, sequestro, afastamento temporário do cônjuge da morada conjugal, que na prática do foro é chamado de separação de corpos. Não vamos encontrar nada a respeito de sustação de protesto, ou seja, todas aquelas medidas cautelares típicas ou nominadas com as quais nós estamos acostumados a lidar, né? Principalmente os ilustres defensores públicos na área do direito de família, né? Com a chamada separação de corpos, afastamento do cônjuge, da morada, nós não vamos encontrar essas referências no novo Código, mas elas poderão ser requeridas dentro deste procedimento chamado tutela de urgência, que é abrangido pela tutela provisória, porque esse procedimento é o que substitui cautelares. Pouco importa que sejam cautelares típicas ou nominadas, ou cautelares atípicas ou inominadas. Então, essa modificação é muito importante, né? Porque o desavisado ele não vai localizar nenhuma referência a processo cautelar e medida cautelar no novo Código, na forma como é tratada no Código de 73. E as chamadas tutelas de evidência, elas abrangem aquilo que nós já tratamos nos nossos processos como tutela antecipada. São as tutelas antecipadas, tutela antecipada específica, tutela antecipada relativa à obrigação de fazer, não fazer, elas vêm disciplinadas aqui no novo Código sob o rótulo de tutelas de evidência dentro das chamadas tutelas provisórias. Então, essa consideração é muito importante porque o novo Código suprimiu, desapareceu com essa figura do processo cautelar, que, conforme disse, foi um dos pontos altos do Código de 73, elaborado
por Alfredo Buzaide. Vamos ver, então, agora, quais são as inovações importantes na parte geral. Como disse, a parte geral contém as normas gerais do processo e, principalmente, as normas fundamentais do processo. Começamos aqui com o artigo 1º. Este artigo é muito importante, né? Traz uma importante diretriz. É como se fosse um farol iluminando o texto do novo Código. Menciona o artigo 1º que a ordenação, disciplina e interpretação do processo civil tem que ser feita conforme os valores e normas fundamentais da Constituição. Na realidade, esse artigo 1º consagra a principiologia normativa do processo constitucional. Isto aqui atende ao principal objetivo do novo Código de Processo Civil. E isso vem estampado, é objeto de advertência clara, específica, na exposição de motivos do novo Código. Essa exposição de motivos foi subscrita pela Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux, que elaborou o texto do anteprojeto. Então, são vários objetivos, mas esse é o primeiro. O primeiro objetivo foi o de destacar a necessidade de se harmonizar o texto do novo Código com a Constituição de 1988, coisa que não ocorria com o Código 73, porque o Código de 1973 foi elaborado em um período de excrescência política no Brasil de triste memória. Era um código elaborado por ocasião da Constituição de 1967, que foi outorgada pelo regime ditatorial militar. Essa Constituição criou aqui um pseudo-Estado de Direito. E a Constituição de 1988, essa Constituição de 1988, criou o Estado Democrático de Direito. É uma outra ordem jurídica. Então, é preciso que o Código de Processo Civil ficasse harmonizado com a Constituição de 88, criadora do Estado Democrático de Direito. Por que isso é importante? Porque o Estado Democrático de Direito tem duas características, duas marcas fundamentais. Primeiro, e os senhores e as senhoras defensores públicos são grandes defensores, tenazes do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque a primeira marca do Estado Democrático de Direito é o Estado que respeita os direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais são derivados do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso já vem sendo estudado e escrito há muito tempo lá no direito processual constitucional alemão. E a segunda marca do Estado Democrático de Direito é aquele Estado que permite a participação do povo na solução dos grandes temas, das grandes questões nacionais. Ora, então, esse artigo 1º que está recomendando é isso. Está recomendando que o processo seja interpretado, ordenado e aplicado de acordo com esses dois traços marcantes do Estado Democrático de Direito. Respeito aos direitos e garantias fundamentais e incentivo para que haja a participação do povo na solução decisória, porque as partes são todas pessoas do povo, autor e réu vem do povo, né? E ninguém melhor do que as senhoras e os senhores sabem disso, porque são procurados diretamente pelas pessoas do povo e aquelas pessoas que compõem o maior contingente de brasileiros, que são os brasileiros necessitados. Muito bem. E essa recomendação, então, posta na exposição de motivos, né, revelando qual foi o objetivo primordial do novo Código, é esta aqui. A interpretação e aplicação conforme a Constituição, aspas, isso está na exposição de motivos, de forma a propiciar o maior rendimento possível aos seus princípios fundamentais. Muito bem. E a própria instituição é exemplo disso, né? A própria instituição, conforme ela é tratada no novo Código, é exemplo disso, porque o novo Código, ao contrário do Código 73, no artigo 185, abriu aqui um título para tratar especialmente a Defensoria Pública como instituição. Né? A Defensoria Pública, no texto do novo Código, exercerá
a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, né? Então, o Código já abriu uma norma destacando a Defensoria Pública como instituição. Seguindo o quê? Seguindo exatamente o texto da Constituição, no artigo 134. O artigo 134 trata da Defensoria Pública na instituição como instituição. E, aliás, é uma norma que está colocada, né, dentro do capítulo da Constituição que trata do Poder Judiciário. Não existe Poder Judiciário sem Defensoria Pública, não existe Poder Judiciário sem o advogado privado, que é tratado no artigo 133, não existe Poder Judiciário sem, evidentemente, a advocacia pública e sem o Ministério Público, né? É por isso que o artigo 134 menciona a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, porque a Constituição também, solenemente, incluiu os direitos dos necessitados como direito fundamental àquelas pessoas que não têm como prover as despesas do processo. Então, vejam as ilustres e ilustres congressistas, né, que esse objetivo do Código ele já está atingido, né, ou procura atingir, quando faz referência à própria instituição da Defensoria Pública. Muito bem, mas não para por aí. Quando esse novo Código, no artigo 1º, recomenda aí, né, que a aplicação e interpretação deve proporcionar ou propiciar o maior rendimento possível aos seus princípios fundamentais, nós temos que lembrar que, na realidade, todos os princípios fundamentais ou garantias fundamentais que regem o processo, todos esses princípios e garantias estão enunciados em uma cláusula que é pétrea e que é garantia fundamental, primordial da Constituição. Qual é? Devido processo legal. Então, quando se fala em normas fundamentais, nós podemos dizer, por amor à síntese, que todos os enunciados dessas normas fundamentais se encontram aglutinados, né, dentro da ideia, garantia de devido processo legal. O que é o devido processo legal? O devido processo legal é um bloco aglutinante e compacto. Aí nós poderíamos dizer, um bloco granítico de direitos e garantias fundamentais que as pessoas do povo ostentam contra o Estado quando são parte do processo. Aliás, não é só contra o Estado, né? Porque quando nós falamos aí contra o Estado, nós estamos falando da chamada verticalização dos direitos fundamentais, mas hoje nós sabemos que existe também a horizontalização dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais também podem ser alegados em relação a outra parte, né? Então, eu até costumo dizer, né, não sei se a professora Juliana Bastoni lembra disso, mas eu costumo dizer em aula que o devido processo legal pode ser comparado ao amor, né? O amor não é um sentimento, né? O amor é composto de vários sentimentos, né? Atração, carinho, admiração, vários. Quando a pessoa fala em amor, na realidade não está falando em um sentimento. Está abordando, né, nesse enunciado, vários sentimentos. Assim é o devido processo legal. O devido processo legal é a síntese de todos esses princípios fundamentais que vão reger o processo. E o artigo 1º está chamando a atenção disso. O livre acesso à jurisdição, o direito de ser assistido por advogado ou por defensor público, o direito à prova, o direito à ampla defesa, e lembrar que o recurso é coextensão do direito de ampla defesa, o direito à procedimentalização da prova, o direito a haver a decisão fundamentada segundo o ordenamento jurídico, ou seja, observância da garantia da reserva legal, o direito à duração razoável de um processo. Então, tudo isso aí constitui o elenco dos chamados princípios fundamentais e que devem ser obedecidos e devem ser levados em consideração na aplicação. Essa é a recomendação do artigo 1º. Aliás, do artigo 1º até o artigo 13, nós vamos encontrar toda a referência a todos esses princípios: inafastabilidade da jurisdição, duração razoável do processo, o contraditório, e agora o contraditório no artigo 6º vem precedido de um adjetivo, de uma qualificação, efetivo. Né? Não é um simples contraditório. Aparece no texto do novo Código de Processo Civil esse adjetivo.
Assim como apareceu na Constituição ampla defesa, não é qualquer defesa, ampla. Né? A ampla defesa é contraditório na Constituição, mas o Código de Processo Civil adjetivou o contraditório no artigo 7º, agora, efetivo contraditório, a duração razoável do processo, a fundamentação, o dever de cooperação, a proibição da decisão surpresa. Né? Tudo isso vai do artigo 1º ao artigo 13. Muito bem. Prosseguindo, então, uma outra novidade do novo Código, no artigo 6º, dever de cooperação. Esse dever de cooperação vem sendo mal interpretado, vem sendo mal referenciado por alguns doutrinadores. Por que isso? Porque estão interpretando essa expressão cooperação no seu sentido léxico, no seu sentido etimológico. O que é cooperar? Né? Cooperar, no campo semântico, é trabalhar em comum, colaborar, auxiliar, ajudar. Ora, esse significado se revela incompatível com a estrutura dialética do processo. Ninguém vai supor que o autor vai colaborar com o réu e o autor e o réu vão colaborar com o juiz. Né? A ponto, eu ainda dizia, doutora Eva se refere ao Facebook, quando eu coloquei no Facebook, né? Eu falei assim, olha, ninguém vai pensar que esse dever de cooperação significa que as partes, autor e réu, de mãos dadas com o juiz, no átrio do fórum, vão brincar de roda, né? Para mostrar que, gentilmente, estão dispostos a se auxiliarem mutuamente. Ninguém vai pensar isso. Né? Por que isso? Porque estão querendo interpretar a palavra cooperar com esse significado. Não é isso, não. Então, o que significa esse cooperar? Esse cooperar, tecnicamente, significa comparticipação. Comparticipação dos sujeitos do processo, autor, réu, terceiro interveniente e juiz. E como essa comparticipação se concretiza? Essa comparticipação se concretiza pelo contraditório. Por isso que o artigo 7º menciona efetivo contraditório. O contraditório é o elemento estruturador da comparticipação. E é esse o sentido que deve ser dado a esse dever de cooperação, já que relacionado está com o contraditório. Então, essa cooperação das partes com o juiz e vice-versa significa a possibilidade concreta de as partes, por meio dos seus advogados, dos defensores públicos, exercerem influência na construção da solução decisória do processo. E isso só vai ser atingido, e é por isso que se fala em comparticipação, com o diálogo. O juiz tem que largar a sua postura, né, de distância e assegurar e permitir incentivar o diálogo com as partes, representadas pelos seus advogados, a fim de que esse desiderato possa ser atingido. Ou seja, a construção comparticipada da solução decisória do processo. Então, o contraditório, que passa a ser o elemento estruturador desse dever de cooperação, tem que ser visto dentro de uma ótica quadripartite. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o contraditório vai atuar na dinâmica do procedimento e ele é informado em 4 partes. Primeiro, informação. Segundo, reação. Terceiro, diálogo. Quarto, influência. O que é informação? Olha, cada parte, autor e réu, leva informações ao processo. O autor ajuizou a ação na petição inicial, ao deduzir sua pretensão, leva informações. O réu, citado, resiste a essa pretensão e reage às informações prestadas pelo autor. Evidentemente, sobre a defesa do réu, o autor terá que se manifestar, que é a réplica, e também o autor vai reagir às informações prestadas pelo réu na sua defesa. O juiz, né, sai da sua postura de pedestal, tem que assegurar esse diálogo com as partes, de modo que seja receptivo e as partes, então, possam, com as suas teses, por meio dos arrazoados advogados, influenciar na solução decisória que virá na sentença a ser proferida pelo juiz. Então, é isso que eu classifico de visão quadripartite do
contraditório. Informação, reação, diálogo e influência. E nisto é que se resume o dever de cooperação. É claro que o código, nos artigos 26, nos artigos 67, menciona cooperação internacional. Aí, quando o código trata da chamada cooperação internacional, né, e são normas regidas por tratados, né, internacionais, evidentemente que aí o código está usando a palavra cooperar no seu sentido léxico, né, no sentido de ajudar, no sentido de colaborar, auxiliar. Mas quando trata do dever de cooperação, não, o dever de cooperação aí deve ser entendido como comparticipação, cujo elemento estruturador é, evidentemente, o contraditório. Muito bem. Nós vamos voltar a falar nisso quando tratarmos de um outro assunto que está contido na parte geral, que é chamada saneamento e organização do processo. Aí nós vamos ver novamente o código novo se referir ao chamado dever de cooperação. Muito bem, no artigo 10, aí também temos uma outra norma fundamental, ligada ao contraditório. O contraditório é a chave mestra desse novo código. Por isso é que ele vem adjetivado, efetivo, contraditório. O que é essa decisão surpresa? Proibição da decisão surpresa, que, aliás, isso já está consagrado em vários ordenamentos jurídicos processuais da Europa, Itália, França, principalmente na França, no novo Código da Áustria, na Alemanha. O que é isso? É a chamada, os italianos chamam de a decisão de terça via. O que é isto? O juiz, ele não pode, no momento em que vai proferir a sua decisão, levar em consideração fundamento fático ou jurídico que não foi objeto de prévia discussão entre as partes. É preciso que o juiz, ao perceber que poderá decidir o processo com um fundamento dessa natureza, é preciso que ele permita às partes um prévio pronunciamento sobre esse fundamento. Eu costumo dar o seguinte exemplo para entender isso aqui. Aliás, a doutora Evelyn se referiu ao meu livro Processo Constitucional e Estado Democrático, esse exemplo está lá. Suponhamos que o autor ajuizou a ação e, na sua petição inicial, quando relata a causa de pedir e pedido, que é o núcleo principal da petição inicial, porque diz respeito ao mérito, o autor invoque, na solução da controvérsia, normas do Código Civil de 1916. Suponhamos que o réu, na sua defesa, ao resistir à pretensão do autor, concorde com os fatos narrados pelo autor na petição inicial, porém, lhes dê outros fundamentos jurídicos. Entenda que a solução da controvérsia se dará pela aplicação das normas do Código de 2002. Autor quer que sejam aplicadas normas do Código Civil revogado de 16. Réu quer que a solução se dê pela aplicação das normas do Código de 2002 ao fundamento de que os fatos ocorreram na vigência do novo Código. O juiz, no momento de sentenciar, evidentemente que nessa situação, se a narrativa fática do autor é igual à narrativa fática do réu, não há necessidade de prova. O que o juiz tem que fazer é julgar o mérito. Nesse exato momento, o juiz não se inclina pela tese do autor e não se inclina pela tese do réu. Nem Código de 16, nem Código de 2002. O juiz entende que a solução do caso concreto será obtida pela aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Veja bem, isso não foi objeto de debate das partes. O que é que o juiz tem que fazer? Seguindo a orientação do artigo 10, proibição da decisão surpresa e concretização do efetivo contraditório. O juiz simplesmente, às partes, vislumbra-se a possibilidade de solução do processo pela aplicação de normas do Código de Defesa do Consumidor. Manifeste-se a respeito.